Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que momento você nos vê ou que nos verá também no YouTube, uma vez que nossos programas ficam gravados. Eu sou o Moacir Assunção, você está na 362K TV e esse é o nosso programa Minemosine Livros e Livrarias, em que a gente discute livros, a gente discute histórias, a gente discute conhecimento, saber, a gente se diverte também. Um livro é um companheiro de todas as horas. Um livro é algo muito importante, eu diria até fundamental. Se você não ler livro, puxa vida, procure descobrir do que você gosta e procure os livros dessa área. E você vai descobrir um mundo novo. E você vai começar a pensar como Sócrates, né? O grande filósofo grego que dizia, só sei que nada sei. Que quer dizer o seguinte, quanto mais eu aprendo, menos eu descubro o que sei, porque eu vou descobrindo mundos novos, né? Então é uma frase muito interessante para a gente refletir, e aqui a gente também tem essa preocupação. Bem, pessoal, hoje, mais uma vez, trouxemos um grande escritor, um grande pesquisador, um amigo de muitos anos, a gente tem uma série de histórias juntos. Trabalhamos juntos no jornal O Estado de São Paulo, por muitos anos, ele fazendo um trabalho maravilhoso e eu acompanhando ali. Ele é autor de vários livros, olha, eu já perdi a conta, são muitos. Ele pesquisa criminalidade urbana, ele pesquisa toda uma gama de assuntos ligados a PCC, Comando Vermelho, e coisas que permeiam essa relação promíscua entre política e crime organizado, que tem ficado cada vez mais forte, como a gente vê pelo noticiário. Alguns dos livros desse autor, que é o meu amigo Bruno Paes Manso, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas está aqui, olha, O Homem X, uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo. Interessantíssimo livro, lançado já há alguns anos, e que eu estive no lançamento. Esse livro está dedicado para mim, e desse eu não abro mão de jeito nenhum. Mas ele tem aqui um outro livro, esse é bem mais recente, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte e a Era Bolsonaro, né? Outro tema interessantíssimo para a gente debater aqui. Tem mais outro livro, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Olha só, que conexões que se pode tirar dessa história. São interessantíssimas. O Bruno, então, é um jornalista, mas também é um cientista político, é um pesquisador de mão cheia, como se diria. Vou apresentá-lo. Bruno, muito obrigado por você ter vindo, muito feliz por revê-lo, fazia um tempinho que a gente não se via. E muito contente por finalmente conseguir trazer aqui. Eu estava brincando, pessoal, que o passe do Bruno é muito caro. Eu negociei, coloquei Lei Rouanet, uma dificuldade para trazer. Ele é muito ocupado, também é professor, como vocês sabem que eu também sou. Atuei durante muitos anos no ensino superior de jornalismo. Então, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, meu caro. É um prazer recebê-lo aqui. Se apresente aqui para o nosso público. E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas já conhece o Bruno, que ele é figurinha carimbada quando se fala de crime organizado, mas diga lá. Obrigado pelo convite, Moacir. Eu dou aula quinta à noite, que é justamente no horário do programa ao vivo, né? Então Sim. Teve essa coincidência, por isso ficou mais difícil a gente encontrar um horário. Mas o prazer, você sabe que você estava apresentando os livros e me veio uma coisa na cabeça que eu tinha esquecido, e não sei se você se lembra, mas o Homem X, ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog, e você que me avisou, eu não sabia. Eu não sei se foi você que me ligou por telefone ou se você veio me avisar na redação do Estadão. Assim, eu vim lhe avisar, você eu jurava me deu que você sabia. E eu não sabia. E Aliás, você me deu a notícia em primeira mão. É um dos prêmios mais prestigiados da área de jornalismo. É né? verdade. E eu dei a notícia para o Bruno, porque eu falei, poxa, que legal, que eu fiquei super feliz. Fui parabenizar e ele não sabia. Mas não foi só eu, outra pessoa também, algum outro amigo também foi lhe avisar no mesmo dia. Pode ser, mas eu lembro de você me avisando como assim a novidade, sabe? A minha lembrança é essa. E o Bruno, inclusive, quando eu fui lançar meu primeiro livro, o Livro do Lampião, o Bruno me sugeriu a Record. Sim. E eu já tinha recebido vários nãos, como é comum na vida de escritores iniciantes, né? Eu falei, poxa, mas a Record é o maior grupo editorial do Brasil. E aí eles aceitaram, para minha surpresa, né? E foi uma sugestão do Bruno, a quem eu agradeço. Nossa, era um livraço, imagina. Quem recusou tinha vacilado, né? Tanto que foi um sucesso. Tanto que o livro foi um sucesso. Realmente o livro é o meu best-seller. Eu já apresentei muitos dos queridos amigos. A gente tem esse nosso programa é um programa bastante participativo, né? E as pessoas são
elas são fiéis. Né? A Aham. gente tem um grupinho aí que acompanha todos os programas. E as pessoas já conhecem alguns dos meus livros. Né? Uhum. Então, meu caro Bruno, então fale um pouquinho da sua carreira. Você é jornalista, mas você também fez ciências sociais na USP e você trabalha no núcleo de estudo da violência da USP. Né? Conta aí pra gente. Eu comecei fazendo economia. Eu fiz economia. Eu entrei, fiz faculdade de economia lá na USP. Aí, no terceiro ano da faculdade, eu fui fazer jornalismo. Fiz as duas juntas. Aí, depois, eu fui trabalhar em redação já. Comecei, inclusive, trabalhando na pequenas empresas, grandes negócios, que misturava meio economia e jornalismo, né? Sim. Fiquei 2 anos lá, fui para a Folha da Tarde, Folha, Estadão, trabalhei 3 vezes no Estadão, trabalhei na Veja e mais ou menos 20 anos, né, de redação. Daí, 2014, 2015, eu tinha começado a fazer mestrado e doutorado em ciência política lá na USP. Aí fui fazer um pós-doc no Núcleo de Estudos da Violência, fiquei como pesquisador lá e foi o tempo também que eu aproveitei para escrever alguns livros, que é justamente esse período, esses livros, A Guerra, tem um do PCC que não está aqui, que eu comecei, escrevi com a Camila Nunes Dias, depois o República das Milícias, depois Rafael Fuzil, que foi o tempo que eu tive também para ficar fora desse dia a dia de redação, que é bem puxado, né? É difícil escrever livro quando você está trabalhando em jornal. Enfim, e é isso. Eu dou aula na FAAP, né, de jornalismo também. E a profissão, uma profissão em transição, né? Uma profissão que a gente não sabe por onde vai, a gente fica meio que tentando encontrar caminhos, né? Sim, sim. Exatamente. Não é muito diferente do que eu tenho feito, né? Depois das redações, a gente vai se adequando em outros lugares e vai criando até novas profissões, né? Posso dizer que hoje eu tenho 3, 4 profissões, né? Não é mais uma. Não. Embora eu continue me identificando como jornalista, mas aí tem outras profissões que estão no meio, né? E você fez ciência política, tanto no doutorado, no mestrado... No mestrado e no doutorado. Lá na USP Lá mesmo. na USP, fiz. E ainda atua lá no Núcleo de Estudo da Violência. Estudo e atuo como pesquisador lá. O livro O Homem X, que eu fiz a primeira vez, eu comecei a fazer quando tinha muitos assassinatos em São Paulo, muitos homicídios em São Paulo. E me interessava muito entender por que os homicídios tinham crescido. Você que é historiador, né? Sim. Também esse olhar histórico para mim sempre me interessou muito. Então, por que a partir de 1960 as taxas de homicídios começaram a crescer e cresceram todo ano até 1999? Porque de 1914 a 1965, os homicídios nunca tinham passado de 10 homicídios por 100 mil habitantes. A partir dos anos 60, ele começa a crescer e se multiplica por 10 e vai chegar a mais de 50 por 100 mil habitantes em 1999. Com 100 chacinas, a coisa parecia completamente fora de controle nas periferias de São Paulo. Você trabalhou no Diário de São Paulo, você sabe, né, o que foi essa toda semana, essa fase. Várias chacinas. Chacinas. E aí parecia que a coisa nunca ia resolver. E a partir de 1999 começa a cair os assassinatos, caem 90%. São Paulo passa a ser a cidade menos violenta, a capital em termos proporcionais, né? Menos violenta entre as 26 unidades da federação, né? As 27 unidades da federação e os 26 estados, né? A capital menos violenta é São Paulo. Imagina, era uma coisa impensável. Impensável. Em 1990. Teve uma fama terrível. São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades, as grandes né? cidades. Se associava a violência com as grandes metrópoles. Sim. E aí você tem esse processo de redução. Então, no final das contas, as minhas pesquisas em ciência política, as minhas pesquisas em sociologia giraram muito em torno de tentar responder essas histórias. Por que cresceu tanto? Por que um comportamento tão extremo e radical e controlado em todas as sociedades ele se multiplica como se fosse um comportamento contagiante? Sim. De 60 a 99, e por que depois você consegue controlar, como é que você consegue controlar. Então essa sempre foi a minha obsessão, tentar entender esse tipo de transformação social e comportamental que aconteceu na cidade. E aí, de acordo com as suas pesquisas, o que aconteceu para ter aumentado tanto, e a gente pode assim deduzir o que houve para que isso reduzisse? O Homem X
E como é que eu comecei a entrevistar muito matador, né? Pessoas que praticavam assassinatos. E o Homem X tem muitas dessas entrevistas muitos são com os assassinos. Contratados. Não eram contratados, não. É interessante isso, né? Porque é o tipo de violência. Esses assassinos, eles se envolviam em conflitos territoriais da quebrada. Sim. Então, por exemplo, o que acontecia? Você tinha um cara, vamos supor, no Jardim Ângela. Jardim Ângela tinha 120 homicídios por 100 mil habitantes. Chegou a ser um dos lugares mais perigosos do mundo. Do mundo, é. Então você tinha um cara do Jardim Planalto e um cara do Jardim Tupi. O cara do Jardim Planalto fazia os seus corres lá, mas ao mesmo tempo ele tinha uma treta com alguém do Jardim Tupi que tinha matado um amigo dele por algum motivo qualquer, porque desacreditou. É uma gíria que eles me explicam. O cara desacreditou, foi lá, não tem perdão e tal. E aí quando ele matava um, o outro ia lá, se vingava para matar. E você gerava ciclos de vinganças intermináveis. E qual que foi o... Puxa, é a mesma lógica da guerra de famílias. Completamente. É a mesma completamente, lógica. A mesma lógica. A lógica da vingança. Idiota por um motivo banal. Aquele morre, depois vem mata um parente do outro e por aí vai. São ciclos de vingança que vão alimentando a violência. E ao mesmo tempo você tinha um discurso. Como é que isso chegou para mim? Assim, eu falei, bom, vou ter que escrever sobre isso. Os matadores me falavam assim, olha, matei 60 pessoas. Já perdi a conta, matei 50 pessoas. Mas eu posso te garantir uma coisa. Todo mundo que eu matei merecia morrer. Aí essa convicção, eu falei, como assim merecia morrer? Quem que merecia morrer? É nóia, é cagueta, é atrasalado, é vacilão, é sangue ruim. Tinha um monte de categoria para explicar. E eu... Como é que uma sociedade produz esse tipo de convicção? Como é que um cara passa a acreditar nessas coisas? Porque ele se enxergava nessa guerra territorial que produzia esse efeito multiplicador a partir das vinganças. Então você passa a ter um discurso de conflito, de guerra, né? Como se você passa a se enxergar numa guerra. E o Homem X, inclusive, né, o nome desse livro é porque um dos matadores que eu entrevistei, e é curioso porque você falou, eles eram contratados. Aí eu também achava que podia ser, né? Sim. Mas eles falavam para mim, não, eu não mato por dinheiro. Isso eu posso te garantir, tal. Porque o que tinha acontecido? E você vê como as crenças, elas vão mudando com o passar dos anos. Em 1980 tinha muito justiceiro, né? Sim. Os justiceiros de São Paulo dos anos 80. Só que esses justiceiros recebiam. Os pequeno comerciante ali pagava dinheiro para ele para limpar a área. Para limpar. E é curioso que muitos eram imigrantes nordestinos da zona rural, porque eles chegavam aqui em São Paulo com valores de trabalho, valores de prosperar na indústria, com um valor muito tradicional de prosperar a partir do esforço, e os filhos, netos, bisnetos do pessoal que estava crescendo na cidade começava a entrar em choque do ponto de vista cultural com a cultura nordestina, que eles falavam o seguinte, olha, é uma cultura rural que era muito estigmatizada em São Paulo, né? Então você tinha um estigma da cultura rural muito forte, eles negavam a cultura dos pais. Era o baiano. Era o baiano, muito estigma. Eles negavam a cultura rural dos pais, falavam, pô, meu pai trabalhou até os 80 anos, continuou sendo humilhado, tomando tapa na cara, eu não vou ser trabalhador. E falava, eu vou bater de frente com o sistema que é a cultura urbana do crime que começa a nascer na cidade de São Paulo. Só que isso entrava em choque de gerações, de visões de mundo. O trabalhador que veio do Nordeste para prosperar em São Paulo e via seu comércio ser roubado, ele começava, bom, vou ter que colocar uma ordem aqui. Então os justiceiros começam a atuar nos anos 80. Sim. Só que o justiceiro que recebia desse pequeno comércio, tem mais de 1.000 em São Paulo, atuando nos anos 80. Quando eles começam a atuar, eles passam a ser vistos como inimigos de ladrão, inimigos do crime, e começam a ser assassinados nas prisões. Então, com o passar do tempo, o estigma de justiceiro passa a ser recusado, porque se eu me vender como justiceiro, se eu falar que eu mato como justiceiro, eu passo a ser visto como inimigo do crime, e quando eu vou para a prisão, os caras eram mortos com várias facadas, aquelas coisas assim. Então, quando eu entrevistei esses caras em 1999, eles falam, não, eu não sou justiceiro, eu não recebo para matar, eu só mato por treta.
Eu só mato por violência. Então era um outro tipo de cultura. E me interessava entender como é que esses pensamentos iam se transformando. Como é que essa forma de ver o conflito ia mudando. Então ele se multiplica por esse efeito multiplicador das vinganças, que você que conhece a história do Nordeste super bem, a história dos conflitos rurais, tem muita coisa da história do Nordeste, das vinganças. Isso aí está presente. Desde o Nordeste colonial isso acontece. Né? No Abril Despedaçado do filme. Né? Exatamente. Ele pega uma lenda da Albânia. Que não é uma lenda, também é uma tradição. É né? uma tradição. É uma tradição. É o canum. É um código de ética da código Albânia. De ética. E que depois só é interrompido no governo do Tito, né? E transfere para o Nordeste porque é muito parecido. Exatamente. Você tem a obrigação moral de vingar o seu parente assassinado. E qual que é o papel da justiça nesse cenário, que é do Estado moderno? É substituir a vingança. Sim, então exatamente. O Estado moderno, que tem o monopólio da força a partir de um Estado de direito, de um contrato coletivo. Um contrato coletivo aceito por todos. Exatamente. E que aí se configura como um Estado que efetivamente pode exercer. Não a violência, mas a justiça. A justiça. Aí você rompe com os processos de vingança. Sim. E aí, o que nas suas pesquisas vai justificar essa queda depois, esse processo? Não, porque eu imagino que também tem a ver com crime organizado nesse momento. Né? Porque aí o que para mim foi... fazendo essas pesquisas, o que eu comecei a perceber, assim, eu falei, bom, essa crença desses caras é importante para entender por que cresce e por que a guerra continua. E quando eu fui escrever, e quando eu fui fazer as pesquisas, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, eu pensava o seguinte, como é que você vai ensinar, vai falar para esses caras que eles não têm que pensar assim? Como é que você vai na escola falar para um cara, não adianta matar, age de forma mais racional, a violência não leva a nada. Se o cara está se vendo numa guerra, e se você chega de fora, aquela coisa meio Paulo Freire, né? Você tem que lidar com a realidade do cara. Como é que você vai... lidando com aquela realidade de um cara que está no conflito, como é que você vai ensinar para ele um outro caminho? É um desafio muito grande. Inclusive, eu já tomei umas invertidas, assim, por exemplo, falando com um cara, um amigo meu, que era minha fonte, mas ao mesmo tempo a gente tinha um relacionamento de proximidade, ele me apresentou alguns traficantes que eu entrevistei e a gente se conhecia e tal, mas ele era jovem, ele falou para mim assim um dia, olha, eu estava na escola, Bruno, eu estava acabando o ensino médio. Falou, estava na escola, tive que bater numa menina, uma amiga minha bateu numa menina que me chamou de nóia. Eu falei, pô, mas pra que você bateu? Você não é nóia, você não usa crack, você não podia resolver de uma outra forma? Pra que bater na menina, né? E nessa época, o nóia era um dos principais alvos de chacina, os usuários de crack. Muitas rodinhas de crack eram exterminadas e eram alvos de chacina nos anos 90, porque o crack era visto como cagueta, que entrega qualquer um para a polícia, rouba a mãe, rouba até a família. Os matadores falavam para mim, o nóia é o cara que até a mãe pede para matar. Por exemplo, tamanho estigma que eles tinham, né? Aí eu falei, para que você vai bater na menina que chamou de nóia? Ele falou, então é o seguinte, Bruno, eu não falo, deixo quieto. Ela me xinga de nóia, eu deixo quieto, não faço nada, tal. Aí o outro fala, o Charles é nóia porque ouviu da menina. Daí chega na boca do outro, e aí eu sou morto numa chacina e deixa quieto, tudo bem? É isso que você acha que eu tenho que fazer? E eu percebi que, bom, realmente, né, eu estou falando assim, do topo da pirâmide. Assim, aquilo que a gente já comentou, né? Um homem de classe média, branco, que vai falar isso para um cara lá da tentar periferia. Ensinar tal. É complicado. É complicado. E aí, quando eu fui escrever, eu achava que não tinha jeito. Eu achava que não tinha solução. Eu fui fazer o mestrado em 2001. Os homicídios continuavam altos, muito altos, só que estavam começando a cair. Só que ninguém imaginava que ia cair. E caíram por 25 anos seguidos, ao contrário do que eu imaginava. E não estava nenhuma política pública acontecendo. Não tinha, o governo não estava falando, precisamos baixar os homicídios. E, ao mesmo tempo, o PCC vinha surgindo. E como é que você consegue
mudar a crença desses caras. O PCC começa a ter um discurso que é o seguinte, olha, já vem num histórico de grandes mudanças de pensamento que é a partir do movimento hip hop no final dos anos 80, que é o seguinte, ó, Mano Brown falando no começo dos anos 90, é irmão matando irmão, é isso que o sistema quer que você se mate, e a gente está fazendo isso, e o nosso inimigo é o sistema, e o PCC começa a reproduzir e ressignificar essa masculinidade a partir do crime, essa crítica que o hip hop passa a fazer na periferia, o PCC ressignifica, leva para o crime e fala o seguinte, teve o Carandiru, mataram 111, o cara foi eleito deputado, o Estado quer nos matar, a gente precisa parar de se matar, o nosso inimigo é o sistema, a gente tem que matar a polícia, tem que não sei o quê. E começa a criar uma nova forma de enxergar as coisas, e de se enxergar como bandido, de se enxergar como ladrão. E começa a estabelecer regras. E só pode matar com autorização, só alguns casos pode matar. E começa a organizar o crime, criar regras para o crime que vai transformar o comportamento do crime de uma forma como a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Né? Então, e a redirecionar o ódio, a redirecionar o bode expiatório. E organizar o caos. Então, naquela fase dos anos 90, era um processo autodestrutivo da molecada, dos homens de quebrada. Eles reorganizam e redirecionam o ódio para o sistema. E falam, você quer estar no crime? Você vai ter que estar no crime, mas respeitando as regras do crime. E focando em ganhar dinheiro e não em ficar a gente se matando. O nosso inimigo é o sistema, vamos para cima do sistema. E a coisa começa a mudar. E a coisa começa... Tanto que aí você vai entrevistar um cara do crime e comparar com as entrevistas que eu fiz 30 anos atrás, ninguém vai falar mais de vingança, ninguém vai mais falar, não, eu só mato quem merece morrer, tem que, sem perdão, alguns crimes são... Não, mudou a cabeça. Mudou. Aí é só de uma forma, entre aspas, organizada. É proceder. Assim, é de um determinado tipo de inimigo. E você tem que pedir autorização. Sim. Vai para as ideias, vai para o debate, e tem que ter procedimento, você tem toda uma outra gíria, toda uma outra forma que vai surgindo nesse período. Que vai sendo construído. Um novo tipo de pensamento, né? Uma nova forma de enxergar as coisas, um novo tipo de ideia do crime. Sim. É muito interessante, é verdade mesmo, viu? Porque depois do massacre, do Carandiru e tal, que a gente vê começarem a surgir. Assim, em São Paulo, o PCC, o Comando Vermelho já estabelecido no Rio, mas depois começa a se fortalecer. Né? Bruno, fala um pouquinho, esse livro, nossa, eu acho que esse livro é um dos mais... Eu gosto de todos os seus livros, mas eu acho que esse aqui é um dos mais intrigantes. Né? É um dos mais interessantes. Como é que é a história desse livro e que história que ele conta exatamente, os Esquadrões da Morte? O República das Milícias... Eu tinha acabado de escrever com a Camila o livro sobre o PCC, que é o A Guerra. A Guerra, que inclusive eu tenho, PCC, mas eu não encontrei para trazer. Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Era 2018. E quando eu escrevi esse livro com a Camila Nunes Dias, que é a professora da UFABC, que sabe tudo de PCC, a gente correu para escrever esse livro antes da eleição presidencial, que ia ser o Alckmin, né? Contra o Haddad, provavelmente. Mas a gente achou que o crime organizado ia ser importante na discussão porque o Alckmin ia ser candidato. E a gente correu para escrever e tal. E nessas vem surgindo o Bolsonaro, correndo paralelo, né? Ali, ninguém esperava. Ninguém esperava. No primeiro semestre eu falei, não, é um Enéas, é um candidato folclórico. Ninguém vai na mídia como um candidato engraçado, aquele cara que fala que vai passar de porcarias. Talvez chegar a 10%, porque o mundo mudou tal, mas assim... Mas imagina, vai para o segundo turno. Imagina, né? E a gente caiu do cavalo, né? E assim, a capacidade de prever o futuro zero, né? Até hoje eu falo, não me arrisco mais, porque com o Bolsonaro eu falava, não, imagina, esse cara nunca vai conseguir tal. Me perguntaram também, na época eu falei a mesma coisa, eu falei, isso aí não vai em frente. Depois o Cláudio Augusto me ligou para comentar, falou, pô, realmente você acertou, o cara não vai para frente. Ganhou a eleição. Pois é, mas a gente não acerta o futuro, é difícil mesmo prever o futuro, são tantas variáveis, né? E a gente vai aprendendo com a história, né?
E a humildade é importante, como você falou, né? Eu só sei que nada sei, né? É verdade. No fundo é um pouco isso. Mas quando aí a gente publicou o A Fé e o Fuzil, e o pessoal da Todavia falou, olha, a Marielle tinha sido assassinada em fevereiro de 2018, e o último capítulo do livro é a gente falando sobre a morte da Marielle. E aí o pessoal da editora falou, escreve um livro sobre a Marielle. Poxa vida, vocês escreveram, acabaram falando sobre ela. Eu falei, beleza, pensar. Conversei com a Aniele, senti o clima, eu vi que ela estava um pouco na defensiva porque eles estavam achando que o pessoal estava se aproveitando da imagem da Marielle. Então eu vi que não ia rolar a biografia. Falei, mas vou escrever sobre as milícias, vou escrever sobre a cena do Rio, porque Bolsonaro foi eleito, tem toda a história lá. Tem toda a história dele, embora ele seja paulista, mas a história dele é Rio de Janeiro, e toda a história também, tinha uma história relacionada com as milícias, que eu ia tentar entender e tal. E aí eu falei, bom, é o momento, né? E acabou que foi um livro que, no final das contas, foi publicado numa hora política bem emblemática, né? Em 2020 saiu, o Bolsonaro estava com 2 anos de mandato, e eu fiz algumas entrevistas que deram certo, uma entrevista com um ex-miliciano que era do 18º Batalhão, lá do Batalhão da Polícia do Rio de Janeiro, que é o batalhão onde atuou o Fabrício Queiroz. Sim. Que é E o Adriano também, né? E o Adriano da Nóbrega, exatamente. Os dois. Lembre-se quem são esses personagens, Adriano da Nóbrega e Queiroz, muito ligados à família Bolsonaro. Exatamente. Até hoje. E aí permitiu que o livro tivesse essa narrativa que caísse logo no começo na história da família, porque o Fabrício Queiroz conhece o Adriano no 18º Batalhão, eles matam uma pessoa junto, e aí por causa disso o Bolsonaro, quando o Adriano Magalhães da Nóbrega ele é preso em 2005, ele é preso acusado de matar uma pessoa, ele e um outro batalhão que ele foi fazer parte depois que ele sai do 18º, que é um guardador de carros, que estava denunciando a extorsão que esse grupo de policiais que o Adriano pertencia fazia lá. Ele mata esse matador, ele mata esse guardador de carro porque ele vai testemunhar na delegacia, ele mata na véspera dele prestar o testemunho. E aí ele é preso. Por causa disso, o garotinho era secretário de segurança na época, e o Bolsonaro vai defender o Adriano no Congresso. Ele faz um depoimento, está registrado nos anais do Congresso e tal. E o Flávio depois vai levar uma comenda, que é a medalha Tiradentes, para ele no presídio, dentro do presídio. E depois o Adriano, a mãe e a ex-esposa do Adriano vão fazer parte do esquema do gabinete. Estarão no gabinete do Flávio Bolsonaro, candidato aí, senador candidato. Que vai fazer. Que era deputado estadual na ocasião. E que para os esquemas de rachadinha, né, que o Ministério Público apontou como caso de rachadinha, o Adriano vai participar. E o Adriano, ele simplesmente se torna um dos maiores bandidos da história do Rio, porque além de ele construir, quando ele estava preso, um escritório do crime para bicheiros, ele passa a matar e cometer assassinatos para bicheiros, ganhando centenas de milhares de reais. Com isso, ele passa a se aproximar das milícias de Rio das Pedras e de Muzema, construindo prédios mal feitos, que um deles, por exemplo, caiu, matou 20 pessoas. Tal. Ele começa a organizar a venda de imóveis lá na Muzema. O sócio dele se torna sócio de um traficante do Terceiro Comando Puro, que é do Morro do Dendê, que é o Fernandinho Guarabu. O sócio dele, o Orelha, era sócio do Fernandinho Guarabu. Ele está em todas, o Adriano está em todas. E, mesmo assim, a filha e a esposa dele vão trabalhar no gabinete do Flávio até 2016, quando toda a polícia do Rio já sabia, né? Não dá para alegar, não, eu não sabia, não é? Dá, né? Também não sabia que o Vorcaro... Pois é. Não sabia que o Vorcaro estava envolvido e ia pedir dinheiro para ele. Mas eu não sabia de nada, tal. Impressionante como ele é por fora das coisas, né? Sim. E aí, ou seja, tinha todas essas histórias, além do que tinha toda a história do crime no Rio, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro e do tráfico de drogas no Rio, que era muito diferente de São Paulo, né? Então, um paulista cair de paraquedas lá,
por mais que assim, ainda não, muitos pesquisadores que fazem trabalhos incríveis sobre o Rio de Janeiro, eu imaginei que um olhar de alguém que estava pensando sobre São Paulo vai perceber algumas coisas que, às vezes, se um carioca viesse pesquisar sobre São Paulo, vai perceber coisas que a gente não percebe, né? Verdade. E aí foi. E agora teve esse levantamento que a Folha... Levantamento não, uma pesquisa que a Folha fez dos livros de não ficção mais importantes do século XXV, né? Do século XXV, do século XXI, desses 25 anos do século XX, e o República das Milícias, 100 pessoas votaram, ficou em 6º lugar. Olha eu fiquei só. super orgulhoso, tal, porque teve essa coincidência histórica de alguma forma as pessoas enxergaram como um retrato desse momento de bolsonarismo, né? Um bom repórter e um bom escritor também precisa ter sorte. Né? Tem que ter sorte. A sorte ajuda nesse aspecto aí também. Pois né? é. E me diga uma coisa, vamos falar sobre esse livro. Esse livro também eu achei fantástico. A Fé e o Fuzil. Você pode ver aqui, olha. Como é que é essa confluência entre crime e religião no Brasil desse nosso século? O que acontece, né? Há coisas muito interessantes para se falar sobre isso, certamente. Eu comecei a entrar nesse assunto meio sem querer, assim, porque como eu estava entrevistando matadores e como a minha pesquisa era sobre matadores e eu tinha sempre o objetivo de tentar falar com quem está vivendo dentro do crime, eu sempre estava atrás de fontes. Só que é muito difícil você falar, né? Porque o cara falar com você porque que ele mata tal é um assunto muito íntimo que ele pode, de repente, entregar. E eu, às vezes, tem que ter uma relação de confiança muito estreita, né, para alguém apresentar. Então era sempre um desafio, né, conseguir. E aí eu comecei a apelar. Eu comecei a apelar para os ex-matadores que tinham se convertido ou para os ex-traficantes que tinham se convertido. E aí eu comecei a entrevistar um monte. Às vezes eu ia na Conde de Sarzedas, na Conde de Sarzedas, que é a Rua dos Evangélicos, aqui em São Paulo, atrás do Fórum João Mendes lá, né? E na época dos CDs, tinham uns CDs evangélicos de depoimentos de ex-bandido, que coisa de curiosa. ex-travesti, de ex-mendigo, de ex-essas coisas. E aí eu comecei pela bola de neve, assim, falava com um, indica outro, não sei o que tal. Eu fui entrevistando esses caras e eu amava essas histórias, porque eram pessoas assim que isso é muito comum no crime. Quando você entra no crime, você entra na adolescência, né? Porque você imagina, você tem 16, 17 anos, que é aquela coisa que você está morando na Quebrada, em São Paulo. Seu pai foi trabalhador, é aquilo que a gente estava falando. Seu pai foi trabalhador, trabalhou a vida inteira tomando tapa na cara da polícia, humilhado, e você se sente violentado na cidade, você tem ódio, e chega o crime e fala assim, é o seguinte, vamos bater de frente com o sistema, você vai morrer que nem homem. Você pode morrer antes dos 25 anos, você pode ser preso, mas pelo menos você morreu que nem homem batendo de frente com o sistema. É um discurso muito sedutor quando você está perdido. Quando você está com 17 anos, cheio de hormônio na cabeça, né? E a molecada entra, dialoga com as masculinidades, né? Não é à toa que um exército, 1 milhão de homens vai para o exército lutar a guerra e se você não vai, você fica, não fui para a guerra. Dialoga muito com essas masculinidades. Se você escreve sobre cangaço, você sabe também muito bem como a questão das masculinidades, né? Essa masculinidade desse gênero é muito forte. Assim. Inclusive, muita questão de honra no cangaço também, assim, matou meu pai, expulsou meu pai, eu não vou aceitar. Exatamente, a lógica é parecida, né? Ou seja, a gente sabe que a gente fala de assuntos muito parecidos nesses termos de cangaço. Mas aí, quando você entra no crime, você começa a viver no crime, você vira um criminoso, você começa a perceber que é uma imensa de uma roubada e que você entrou numa furada, porque você precisou romper os laços com a sua mãe, com a sua família. Você às vezes tem filho e você não pode visitar seu filho. E ao mesmo tempo é um ambiente completamente tóxico, que está todo mundo querendo te matar, você está meio disputando lá, competindo com todo mundo, e você percebe que essa grana que você ganha também não serve para nada, porque você não pode gastar. Você não pode gastar, você não pode viver como um nababo, porque... Eu tive essa sensação,
trabalhando em redação. Falei, que merda essa profissão que eu escolhi. Será que eu consigo mudar? Assim, eu tive várias crises, a relação de amor e ódio com o jornalismo. Mas assim, se a gente trabalhando no jornalismo já chega nessa crise existencial e profissional, você imagina se você foi pro crime, né? E aí, cara, o pior é o seguinte, você não pode sair da carreira. Sim. Porque não tem como sair. Não dá pra dizer assim, eu vou pedir demissão. Não tem. E aí tem um monte de gente querendo te matar. E os caras entram numa depressão. Porque eles percebem que foi uma puta furada. Um grande equívoco que eles entraram. E aí chegam os evangélicos e falam o seguinte, eu tenho a solução para você. E Deus me deu o livramento. Ele quer que você trabalhe para Ele, que você seja parte do exército de Cristo. Como? E tem uma obra para você. Deus tem uma obra para você. Basta você se arrepender. Está arrependido? Tô arrependido. Você pede perdão? Peço perdão. Então você já é uma outra pessoa. A partir desse momento, você renasce numa nova identidade desde que você siga as regras e aceite Jesus Cristo. Eu achava isso fascinante, essa capacidade de você dar um outro caminho, uma outra trajetória, essa tecnologia de transformação de vida em São Paulo, né? Isso eu vi aos montes, né? E eu fui colecionando essas histórias, que são as metanoias que eles chamam, né? Sim. Que é essa transformação de consciência. Sua identidade toda foi uma. A partir de determinado momento, você pode renascer numa outra identidade. E você passa a ser uma outra pessoa. Você muda, é um outro software mental. No livro tem essa palavra que eu nunca tinha ouvido. E que você comenta, metanoia. Né? Que é uma palavra muito presente entre os evangélicos, no discurso evangélico, católico também, e que é a grande história, a grande metanoia, vamos dizer assim, de mudança de consciência, é o Saul, né, o Saulo, que era um perseguidor de cristãos. Sim, cobrador de impostos e tal. Né? E não era, ele era um fariseu, né? Ele era um perseguidor de cristãos, ele era contra o novo cristianismo, contra o cristianismo primitivo dos apóstolos que estava surgindo nos anos 30 ainda, e vai perseguir esses cristãos e no caminho para Damasco ele vê Jesus e fica cego e consegue voltar a enxergar graças a Jesus e se transforma em Paulo, que é o grande apóstolo do Novo Testamento, que vai escrever a base do Novo Testamento e que é a grande história de transformação mental, assim, de grande... que passa a ser replicada nas quebradas de São Paulo, né? E não só nas quebradas de São Paulo, você tem histórias de transformação muito grande, mas aqui vira um processo de transformação em massa. E aí eu já tinha um monte dessas histórias, e aí eu vou para o Rio escrever A República das Milícias, eu encontro uma outra história diferente, que é a história do Peixão, do Complexo de Israel, que é o... Depois ficou muito famoso. Que ficou muito famoso depois porque ele é um cara que virou pastor, ele era traficante de Parada de Lucas e de Vigário Geral, eram duas comunidades que viviam em conflito lá no Rio, tanto que eram vizinhas e Vigário Geral era comandado pelo Comando Vermelho e Parada de Lucas era comandado pelo Terceiro Comando. E a divisa das duas cidades era conhecida como faixa de Gaza, né? Por causa dos conflitos que tinha. E eles unificam, o Terceiro Comando unifica, fica comandando os dois bairros. E o Peixão passa a ser o chefe desses dois bairros, mas ele em algum momento ele cansa e vai embora virar pastor numa Assembleia de Deus. Só que a coisa desanda e chamam ele de volta. Ele volta já depois de ter se convertido, ter virado pastor e sonha com Deus e fala que Deus dá uma missão para ele que é meio que levar o testamento, as ideias de Jesus e as ideias cristãs para outros bairros. Só que aí ele se vê como um profeta do Velho Testamento com uma missão de fazer a guerra em defesa de Cristo. Ele vira um traficante, ele não para de vender droga, ele continua vendendo droga, só que agora como um traficante de Deus, né? Um traficante de Cristo, tal, com outros valores. E muitos conflitos com as religiões
E de origem passa a proibir as africana. religiões de matrizes De matrizes africanas, tal, e perseguir mãe de santo, babalorixá e tudo isso. E aí eu falei, bom, tem uma coisa diferente que ao mesmo tempo, mais uma vez, dialogava muito com a cena política, que é o seguinte: a religião, em vez de ser uma questão para te transformar individualmente, para transformar a sua trajetória, essa metanoia pessoal, que você entrou num fundo de poço que você quer se transformar, ela passou a ser usada para produzir poder, para produzir obediência nos outros, para você criar uma legitimidade para a sua autoridade. E era isso que o Peixão estava fazendo. Ele se dizia um traficante ungido, um traficante de Cristo para fazer uma guerra espiritual contra aqueles que não acreditavam em Deus. Mais uma vez, era um retrato do bolsonarismo muito interessante, porque isso também, de alguma forma, estava sendo usado na política. Sim, sim, né? o tempo todo o tempo se usa, todo. né, entre esses grupos aí, é muito presente. Né? Muito presente. Ou seja, mais uma coisa para ajudar a gente a pensar o tempo atual, vindo da história do crime, Sim. ajudar a pensar sobre política, né? E cada vez mais o crime ajudando a pensar a política, né? Você veja hoje no Rio, né? Aham. O governador cassado, o presidente da Assembleia preso, um deputado importante, o TH Joias preso também, todos ligados ao crime organizado, né? E a tentativa de se perpetuar no poder, esse mesmo grupo. E o presidente do TJ como governador. E o presidente do TJ como governador. E assim, o único que tem feito coisas sérias lá e que está colocando ordem na casa. Lá, como diz esses dias eu tenho convivido mais com o Marcelo Freixo, né? Porque a gente lançou um livro junto, e ele fala, o Rio está sem governador e nunca teve tão bem, né? Pois é. É o melhor momento da história do Rio. Veja que dos últimos governadores do Rio, os únicos que foram presos foram o Brizola e a Benedita da Silva, os dois de esquerda, né? Verdade. Todos os de direita tinham uma ligação ali umbilical com as milícias, com o tráfico, com todo aquele clima pesado, né? Violento da coisa toda, né? A gente não trouxe ele aqui, eu até tenho, mas eu acabei não trazendo. O que a gente poderia falar da guerra, que aí você fala do PCC? Como é que a gente poderia discutir essa questão nos dias de hoje? A guerra foi justamente essa necessidade de falar sobre o crime organizado. A Camila, na verdade, ela estava, no momento que a gente escreveu esse livro, a Camila estava fazendo um trabalho... A Camila é professora da UFABC. Da UFABC, Ela estava fazendo um trabalho de campo na região do Mato Grosso do Sul, e ela tinha conseguido umas entrevistas bem importantes de lá, num momento que o PCC estava rachando com o Comando Vermelho, em 2016. E em 2017... teve não sei se você se lembra, mas teve uma série de rebeliões que morreram 200 pessoas no comecinho do ano de 2017 por causa desse racha. E foi mais lá no norte? Foi no Amazonas, no Rio Grande do Norte e em Roraima. Em Roraima, 3 mega rebeliões, morreram 200 pessoas. E aí eu estava apurando e conversando com a Camila porque eu estava fazendo uma matéria para Piauí na época. E aconteceu essa rebelião, eu escrevi a matéria na Piauí depois que essa rebelião aconteceu e me chamaram para escrever o livro. E como a Camila tinha muito material, eu falei, vamos escrever junto esse livro. E qual que era a história, assim, por que eu achei, assim, já tinham me chamado para escrever sobre o PCC. Eu falei, não, tem o livro do Josino, tem o livro da Fátima Souza. Sim. Não vou escrever, não quero, escrever dá muito trabalho e você não ganha nada. Eu não estava muito entusiasmado. Mas depois que aconteceu essas rebeliões e a matéria da Piauí, falei, não, beleza, agora eu acho que se justifica porque era o momento de escrever sobre a expansão das facções pelo Brasil e sobre a expansão do PCC no Brasil. Então, a gente conta a história do PCC, mas a gente está num momento que era tentar escrever sobre essas 90 facções que existiam no Brasil. Então não era só sobre o PCC, é sobre a expansão das facções, né? Então era uma cultura vencedora, era uma gestão vencedora que tinha se replicado e que estava sendo reproduzida em todos os estados, o PCC estava presente em todos os estados. Então era justamente esse momento que o PCC já não era o que era mais antigamente, né?
Não era o que era quando a gente escreveu e que o Josmar segue escrevendo bastante, mas assim, ele escreveu bastante sobre 2001, bastante sobre 2006, bastante sobre a história, a formação do PCC, sobre os ataques de 2006, sobre toda aquela fase. Essa fase era uma fase que já meio alcançava outros estados do Brasil. Então eu falei, vamos escrever que faz sentido. Muito bem, quer dizer, pessoal, num dos últimos programas, que se vê aqui com o Robson Moreira, né, eu falei do Josmar, que é esse amigo que o Bruno está se referindo, um grande repórter policial, e que não veio aqui ainda porque é muito tímido. Eu gostaria de trazê-lo. Mas se é especialista, e Fátima Souza vai ser uma das nossas próximas entrevistados exatamente para falar sobre o PCC. A Fátima e o Josmar são os primeiros, né, a acompanhar e cobrir. A Fátima tinha logo em 96, 95, quando tinha algumas rebeliões, as pessoas ligavam para ela de dentro da prisão, para o Josmar também, né? Ele recebia muita ligação de dentro da prisão, numa época muito difícil, que falavam que a imprensa inventava que o PCC... Sim, exatamente. Eu me lembro dela dizendo e o pessoal dando risada, que isso não existe, o governo, né? E logo depois o PCC faz uma mega rebelião para todas as cadeias do Estado. Como quem diz, estamos aí, nós existimos mesmo, e a coisa não é fácil, né? E quer dizer, então a gente vive um momento muito complexo, né? Com tantas facções espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E essa tentativa de dizer que as facções são terroristas. Né? Como é que você vê essa questão aí? Na verdade, foi um oportunismo em decorrência do Trump, né? Que veio com essa leitura a respeito da América Latina, que deu no que deu em relação ao Maduro, né? Sim. Então você vê o risco de perda da soberania que a gente corre caso aceite esse tipo de proposta, porque inclusive dificulta uma série de questões econômicas e financeiras para empresas brasileiras, e ao mesmo tempo se abre a brecha e a possibilidade dele intervir diretamente, né? Com tropas americanas. Com tropas americanas no Brasil. Ao mesmo tempo você tem, eu acho que assim, finalmente, de alguma maneira, o assunto está amadurecendo. Eu acho que as pessoas estão começando a enxergar que quando a gente fala, olha, não adianta matar 120 pessoas no Rio de Janeiro porque isso não resolve nada e a gente era acusado de defender bandido, né? Agora que o governador que matou 120 pessoas é pego com vários esquemas milionários, com várias quadrilhas e conexões, inclusive com crime organizado, e aquelas mortes eram usadas para despistar e para ele continuar no poder e para enganar as pessoas. Olha, tá vendo, a minha polícia trabalha, mas na verdade ele queria continuar com os esquemas dele. Isso está começando, as pessoas estão começando a perceber que quem defendia direitos humanos não estava defendendo o bandido, estava falando, o cara que desrespeita os direitos, ele vai tomar conta da grana também. Ele vai usar a violência para não ter controle nenhum. E vai ser o cara que vai se apropriar do Estado em nome dos interesses dele, sim. Em nome da guerra que ele luta. E isso agora, de alguma forma, está ficando mais evidente. E você tem, ao mesmo tempo, uma percepção de que a União, por exemplo, precisa entrar no combate para lidar com isso. Porque o PCC está em 26, 27 unidades da federação, praticamente todas. Comando Vermelho da mesma forma. E o Estado age como ilha, como se fosse um problema de São Paulo, do Rio de Janeiro. É necessário você pensar nacionalmente. E depois de quase... Por isso a luta para que a gente tenha efetivamente, né, uma unificação de esforços. Um projeto que pense nacionalmente, fundo e fundos que garantam, que é a PEC da segurança, que busca a criação de fundos de financiamento de segurança pública a partir da União, a partir de políticas públicas que junte e que permita o compartilhamento de informações. Isso entrou na pauta. E o próprio governo federal, né, agora teve que entrar, porque assim, durante muito tempo, durante toda a nova república, né, as presidências não assumiram o problema, porque eles diziam o seguinte, olha, segurança pública é um ônus que a gente não precisa assumir. Ninguém ganha nada assumindo segurança pública, porque é só notícia ruim. Então é só vidraça.
quem lida com segurança pública, a melhor coisa de segurança pública é quando ninguém fala sobre segurança pública. Quando se fala de segurança pública... quase sempre de forma negativa. De forma negativa é só ônus, não tem bônus nenhum. Então todo mundo evitou assumir essa responsabilidade, todos os presidentes que passaram evitaram. Agora não tem mais como, agora não tem mais jeito. Então agora, finalmente... começa a se falar, realmente, né? Não fazia sentido a gente pensar a segurança pública de forma isolada. Então a discussão é essa, não é terrorismo. Sim, essa é a discussão. Essa é a discussão. Realmente importante, porque aí eu tenho o governo federal, tem a Polícia Federal, a estrutura. Receita Federal, COAF. A inteligência. Veja aquela operação, né, aquela operação recente em que se prendeu um monte de gente aí da Faria Lima, né, exatamente. sem disparar um tiro, e as pessoas foram presas efetivamente. Agora me fugiu o nome da operação. Carbono oculto. Carbono oculto, exatamente. Que foi uma coisa, finalmente uma política... Porque, gente, é aquele negócio, quem defende matar bandido, veja que se matou 120 lá no Rio, no mesmo dia estavam substituídos, eram todos bandidos comuns, não tinha... O chefe do tráfico não estava ali na televisão. E sabe qual foi a maior apreensão de armas do Rio de Janeiro, que sempre vira e mexe, mata um monte de gente, e aí você chega... 5 fuzis, e na verdade muitos desses fuzis são comerciais. Lá no Rio de Janeiro, no República das Milícias, eu conto isso, tem algumas gírias assim, bem típicas do Rio, que uma delas é espólio de guerra. Quando você faz operação, você pega a droga, pega as armas e muitas vezes coloca no mercado vendendo para outras facções rivais e ganha com isso. Inclusive no 2010, quando na época das UPPs, teve uma grande operação no Complexo do Alemão, que não sei se você lembra, o Exército, a Marinha, todo mundo entrou lá, não morreu ninguém, mas quando eles chegaram lá, eles hastearam a bandeira do Brasil, foi uma mega operação gigante. Midiática. Eu me lembro disso. E nos dias seguintes, o alemão ficou conhecido como Serra Pelada, porque estava a polícia buscando os espólios de guerra dos bandidos para vender no mercado do crime, né? Então, muitas vezes, essa coisa da polícia usando isso acaba sendo... E qual foi a maior apreensão de armas do Rio de Janeiro que não teve também uma morte e um disparo? Foi logo depois do assassinato da Marielle, que eles estavam atrás da arma que matou a Marielle, e descobriram lá na casa do Rony Lessa, que era um policial militar, mais de 100 fuzis que ele estava produzindo para vender. E estava no condomínio do... Estava num apartamento dele. Sim. Ele importava peças de fuzil para montar aqui. A maior apreensão também com inteligência. Veja, a conexão com o cangaço, né? Essa coisa assim, de quem fornecia as armas para o cangaço? Gente poderosa, gente muito rica, com muito dinheiro, muito poder, e a polícia. Uma boa parte obtida com a polícia. Quer dizer, então não é diferente. É por isso que eu faço essa... Em alguns momentos as pessoas ficam escandalizadas. Lampião como traficante de drogas. Não é muito diferente. Na verdade, a lógica é a mesma, o pensamento é o mesmo, e a polícia é que muitas vezes abastecia. Tem muitos comentários de policiais dizendo assim, nossa... Quando a gente trocou tiro com os cangaceiros, a gente foi perceber depois que acabou o tiroteio que as armas dele eram muito mais novas que as nossas. Olha só. Então os cangaceiros tinham armas do ano e munição do ano, novinha, 0 bala. E a polícia tinha munição de 10 anos antes, que muitas vezes não chegava até o bandido, caía antes. Munição já estragada. Então veja a desproporção, quer dizer. Então a própria polícia, eventualmente até o próprio Estado, né? E fornecendo armas para os bandidos. Tinha um modelo de negócio lá que permitia que ele se reabastecesse, né? E essa rede é uma coisa que eu estou começando a estudar e é surpreendente. Muito interessante. De como se configura essa rede. Né? A história do cangaço para pensar o crime é fantástica, né? No próprio documentário eu cito isso. No momento eu falo, o Lampião foi o primeiro líder do crime organizado do Brasil. O primeiro homem que consegue efetivamente organizar. Ele é sucedido sucedido entre aspas, pelo Corisco, que não tem um décimo da habilidade dele, morre 2 anos depois, já sem bando, tentando fugir. Né? E é curioso que acaba também, né? Acaba. O cangaço acaba. 40 acaba. 40 acaba, né? Não tem mais notícias de isso é interessante também. 40, aí você vê uma coisa curiosa. Em 40... Por volta da década de 40, começa a migração em massa de forma organizada dos nordestinos para São Paulo. Eu entrevistei vários que passaram por essa transição.
Um deles era o Marancó, que morava aqui na Serra do Mar, e ele esteve no último combate. E depois ele veio construir aqui a Anchieta. Olha só. A Via Anchieta. Ele morava ali num dos bairros Cota de Cubatão, que é Uhum. aqueles bairros que surgiram a partir dos acampamentos dos trabalhadores. Uhum. Mas E você ele era vê, combatente. com essa coisa de ideia que a gente estava conversando, né? E essas coisas Sim. da ideia do PCC, da ideia do crime e dos evangélicos também surgirem com uma outra ideia de metanoia, de consciência, e como essa questão das ideias e de novas ideias são importantes, porque você tem uma fase no cangaço, isso para mim, por isso sempre me interessou muito a história do cangaço, de uma economia em decadência. Uma economia rural em decadência, Sim. junto com coronéis muito violentos, que, na verdade, motivava uma cena lá de resistência, que era o cangaço, muitas vezes motivadas por vingança, né? Sim. Então, por exemplo, o pai do Lampião foi morto, tem um monte de injustiça Sim, sim. do sistema muitas vezes agrário. Tem uma teoria do Frederico Pernambucano, que ele fala do escudo ético. Sim. Né? Quer dizer, o Lampião se escudava nessa violência que a família dele efetivamente sofreu, e vários outros cangaceiros para cometer os crimes. Para dizer, não, eu estou fazendo isso, mas porque... Ou seja, é um discurso antissistema. Sim, um discurso do crime antissistema. Em vez de eu obedecer, em vez de eu me submeter, eu vou mandar. Porque é um discurso violento também. Sim, eu vou mandar em vez de obedecer. Porque no fundo, numa das entrevistas, algumas entrevistas poucas que o Lampião dá, mas ele dá, em um momento ele perguntou o que ele gostaria de ser. Ele falou que ele queria ser um coronel. O grande sonho dele era ser um coronel. Interessante. Então ele não era assim, o grande sonho é mudar o mundo. Não. Ele quer ser um coronel. Ele é sistema. Só que quer mandar em vez de obedecer. Aquela famosa, me fugiu o nome dela agora, eu estou com problema esquecendo nomes, mas é uma Marisaura? Não, socióloga, não é a Marisaura, é uma francesa, que ela fala, Lampião não era um revolucionário, ele era um insubmisso. Né? Na verdade, ele queria mudar o mundo e amoldar o mundo às suas regras. Não é que ele queria mudar o mundo para transformá-lo. E IPCC? IPCC, não é assim também? Não é a mesma coisa? A mesma eles coisa. não são contra o sistema. Não, eles são amoldam, sistema. Eles querem crescer nas brechas do sistema. Sim, como se fosse uma parte obscura do sistema, mas é sistema. Não vão reformar, na verdade eles reforçam os defeitos do sistema. Sim. E querem se aproveitar dos defeitos do sistema, né? E isso até da fragilidade. E das brechas, né? Sim. E aí, quando eu acho interessante o fato de acabar também, porque a ideia de resistência e a ideia de você bater de frente com o sistema que tinha até 1940, ela simplesmente desaparece quando surge a utopia das cidades. Sim. Quando surge o Eldorado da cidade. O Eldorado. Quando surge um outro caminho. Não precisa se matar e bater. Você pode conseguir isso em outro lugar. Pois é, porque aí vem para cá tanto o cangaceiro, quanto o soldado da volante, quanto os protetores, os coiteiros. Todos estão aqui. Vários deles eu encontrei aqui. E eles até, acaso, que se tornam próximos. O Zé Sereno fica amigo do Cigano, que era corneteiro das tropas. Que legal. E eles tiveram combates. Eles se conheceram no combate, cada um de um lado. Depois eles se encontram. Aí o Zé Sereno ri, porque ele lembra de um dia que ele deu um tiro na corneta do Cigano, e o Cigano não conseguiu tocar, ele era o corneteiro da tropa. Então é muito curioso, aí as pessoas se encontram. Né? Eu fui muito próximo do Paulo Brito, que morreu recentemente, e era filho do João Bezerra, que comandou a volante que matou o Lampião. Olha só. Né? E ele conheceu a Vera Ferreira, neta do Lampião. Que legal. Conviveu bastante com ela. As famílias se tornaram próximas, até não digo amigas, mas próximas. Então esse pessoal depois todos se encontram num outro contexto. Né? Uma boa parte é encontrado pelo Mesquita, o jornalista, um querido amigo Mesquita. Aproveito para mandar um abraço para ele. Ele consegue juntar esse pessoal e aqui em São Paulo, eles estão todos aqui. Então todos os lados estão aqui, tanto o policial, quanto o cangaceiro, quanto o volante. Com uma nova ideia configuração mental, uma nova configuração mental. Exatamente. As mulheres se tornam, boa parte delas, costureiras. Dona Mocinha, irmã de Lampião, eu convivi muito com ela, era costureira. Nossa. A Cila era costureira. E o Zé Sereno era vigia de escola. Caramba. Da escola municipal. Não preciso dizer que nunca mais teve roubo na escola. Né? Ele era vigia que ia se atrever a roubar. Então, é muito curioso.
E aí depois eles estão Que de presos. alguma forma isso com os justiceiros, isso faz parte também, né? De alguma maneira de uma reinvenção, de uma forma de lidar com um outro lugar. Um outro lugar, uma reinvenção, uma forma de pensar diferente, umas novas conexões. Mas ao mesmo tempo um compromisso com a ordem. Sim, uma busca de que criar isso já uma ordem. É introjetado na pessoa. Né? Então é muito curioso. E aí é exatamente como tem esse período. Eles vêm para cá, o Balão, por exemplo, vai trabalhar em obras, trabalha até nas obras do metrô em algum momento, cavando poço, se instala aqui em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. A família dele ainda vive lá. O criança passa por aqui e vai para o interior. Então eles vêm todos, ou pelo menos assim, todos, uma boa parte deles vem para cá. A polícia vem também, os policiais também vêm, porque você tem que desmobilizar aquele exército gigantesco. Sim. São 7 estados e cada um montou seus próprios exércitos, entre aspas. Isso para mim é muito, muito interessante, porque a gente fica pensando assim, bom, como acabar com o cangaço? Aí você pensa, polícia, eu não sei o quê. Mas o que acabou com o cangaço? Uma nova ideia de perspectiva, de sentido de vida. Econômico, né? Econômico cultural. E cultural. E um novo horizonte, né? Porque, assim, isso é uma coisa que me interessa muito nessa questão da história da migração, né? Da zona rural. O Brasil, até anos 40, 50, era 70% das pessoas viviam nas zonas rurais, né? E todo mundo vai viver nas cidades. E, às vezes, eu converso com algumas pessoas que moravam, tipo, no sul da Bahia, sabe? Aquelas lugares paradisíacos, né? Ou umas regiões de Minas com cachoeiras. Algumas histórias me impressionam porque são lugares incríveis, que parece um paraíso. E vem morar numa favela, num lugar difícil, e perde tudo. E o filho vai para a droga, o filho vai para o crime, aquela coisa. Então, era uma utopia... Que não, né? não se realizou. Não se realizava necessariamente. Quer dizer, né? as pessoas que vieram, a maior parte, foi morar mesmo nessas condições. Foi construir essas periferias gigantes. Sofria demais. E, nossa, quando nós chegamos aqui, minha família já veio nos anos 70, quase 80. Então, claro que nós sofremos bastante, mas não se compara com quem veio nos anos 40, 50, que era uma outra configuração. Sim. Tudo muito mais complicado, né? Eu me lembro muito de ter brigado com essa coisa do baiano. Eu me lembro muito de um rapaz que trabalhava comigo nas agências de turismo, ele dizia, e ele era argentino. Ele dizia assim, baiano é burro. Eu falava, você tem toda a razão, vou te dar uma lista de baiano burro. Aí falava do Rui Barbosa, falava do Raul Seixas, falava do Caetano. Falei, esses são baianos burros. Você que é inteligente. Aí, quer dizer... desmontar. Foi uma coisa dos anos 80 muito forte, né? Um estigma muito forte. Que hoje, assim, se não desapareceu totalmente, praticamente foi soterrado. Foi. Mudou. Os nordestinos muito bem sucedidos, nordestinos muito inteligentes. E fazendo parte da cultura. Fazendo parte da cultura de São Paulo. Exatamente, estão integrados. E isso é interessante, porque São Paulo, de alguma forma, claro que tem problemas, mas soube, de alguma maneira, misturar. Sim, isso faz parte da cultura de São Paulo. Isso é profundamente paulistano. Exatamente, essa mescla. É o que dá identidade, o que nos faz ter orgulho da identidade paulistana. Sim. É essa mescla. Né? É uma coisa que a gente vê como é o que tem de positivo. Porque, do contrário, seria... aquela coisa meio imitação de americano, né? Aquela imitação brega de americano, né? Completa, né? Como se isso fosse... jeito yankee. Um jeito meio cafona, assim. Né? Porque é isso mesmo, né? Eu acabei de receber uma pessoa aqui também que falou sobre a cosmovisão paulistana, né? Quando ela se forma, né? Então tem todos esses movimentos e aí se junta. Aí São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, também é a maior cidade italiana do Brasil, também é a maior cidade árabe, uma cidade de vários grupos japonesa, né? E do mundo também. Né? Então, é essa coisa maravilhosa que nos faz ter muito orgulho dessa cidade. Né? Que ela é fantástica em todos os aspectos. Pessoal, olha só, a gente fica conversando e aqui é um bate-papo informal e o tempo já passou. Muito bom. Então, olha, certamente foi um papo muito gostoso, você deve ter gostado. Eu adorei. Tenho certeza que o Bruno gostou. Então, Bruno, mais uma vez, meu caro, muito obrigado. Se quiser falar suas palavras finais, fique à vontade. Muito grato por sua presença. Mais um programa para a gente guardar aqui na história do Mnemosine Livros e Livrarias. Não, legal. Fico muito feliz de poder participar, Moacir. Estamos aí. Prazer te rever e bater esse papo. É isso aí. Finalmente nos revimos. Pessoal,
Muito obrigado por você que nos assistiu. Semana que vem estaremos por aí com mais um Mnemosine Livros e Livrarias, sempre trazendo gente como o Bruno, gente que nos acrescenta, nos faz ficar mais inteligentes. Tem até algumas pessoas que participam aqui do nosso podcast sempre, elas falam, nossa, toda vez eu aprendo mais coisas. Você fala, que bacana. É isso que a gente quer. Esse é o sonho de todo professor, né? É isso aí. Grande abraço mais uma vez, Bruno. Obrigado, Vagnão. Um grande abraço para o nosso técnico. Um abraço aí para o querido Marcos Alves, para toda a equipe da 362KTV, a Mariana, o Pedrinho, todo mundo. Felicidades para todos. Semana que vem estamos aí de novo com Mnemosine Livros e Livrarias. Até lá.